Motoristas e cobradores não vão receber o 13º e também não receberão o salário de dezembro, segundo o CETUT, que é o Sindicato das Empresas de Transportes Urbano de Teresina. O CETUT diz que isso vai acontecer por falta de repasse da prefeitura, que esse é um problema que a gente já vem tratando aqui. Olha há quanto tempo se trata disso. A própria governadora Regina Souza, eu reforço isso, já se propôs a ajudar, a colaborar com a prefeitura, para custear parte dessa despesa que cabe ao Estado, por exemplo, estudantes secundaristas. A própria governadora já se propôs, mas o problema continua. Os consórcios não vão conseguir efetuar os pagamentos dos trabalhadores por conta da falta desse repasse. Divide a tela com Raimundo Lima, meu amigo Raimundo Lima, que vai conversar com a doutora Nayara Moraes. Raimundo, quantas vezes já esse ano nós já conversamos, eu e você ao vivo, ou fazendo reportagem, ou participando aqui no Jornal Dia News, quantas vezes nós já conversamos sobre este problema e há uma promessa do prefeito, há uma, projeção de que isso vai ser resolvido em tantos dias, que agora eu vou resolver, que agora eu vou assumir isso, e o que você vai relatar agora é a continuação de um drama que começou no início dessa gestão e que só faz piorar. Boa tarde, seja bem-vindo, Raimundo. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. E é um drama, Douglas, que só fica cada vez pior. Imagine agora essa quantidade de trabalhadores sem expectativas de receber o 13º salário, agora nesse período que é tão emblemático para as famílias, que é o Natal, que é o Réveillon, e você trabalhar e não ter a expectativa de receber esse extra. Tudo por conta da não negociação e do não fechamento de um acordo para um acerto de contas entre a Prefeitura e o setor dos empresários de ônibus. Por isso a gente conversa a partir de agora com a doutora Nayara Moraes, que representa o Sindicato das Empresas de Ônibus e que já me adiantava aqui que o setor não recebeu recursos, repasse da Prefeitura e não tem como pagar esse 13º salário, boa tarde. Boa tarde. Os empresários já vêm há algum tempo sinalizando que estamos, mais uma vez, próximos de um novo colapso no sistema. A verdade é que nunca foi solucionada a questão de como é que o sistema se paga. E ainda hoje, a única forma de fazer o sistema se manter é o recurso arrecadado na catraca. A questão é que a quantidade de pessoas que pagam não suporta as 43% de gratuidades que existem, né? Que são pessoas que andam totalmente gratuitas ou pagam menos do que a passagem inteira. Hoje o sistema só arrecada 6 milhões por mês e custa 11 milhões. Então, todo mês é um déficit de 5 milhões que os empresários vêm tentando mostrar para a prefeitura, que precisa a prefeitura pagar para os ônibus circularem, mas a prefeitura não abre um diálogo no sentido de construir uma solução que seja efetiva, técnica e dentro do que é o direito dos empresários, porque é claro que esse serviço é um serviço público e quem precisa pagar para manter o sistema funcionando é o município de Teresina. Inclusive, nós noticiamos há algum tempo atrás a questão do pagamento de diárias de quem trabalhou durante as eleições. Nem isso foi pago ainda. Não foi pago. Olha só, vamos falar desse dia das eleições. O município entende que tem que ter transporte numa quantidade, né, atendendo aí questões de Ministério Público, Justiça Eleitoral, e determina. Diz para o empresário, coloque os ônibus para circular, coloque os seus trabalhadores para fazer o serviço, abra as catracas. Você sabe quanto é o gasto que os empresários tiveram por um dia de trabalho? 350 mil reais. Você imagina você ser empresário e todo dia você colocar seu empreendimento para funcionar e você está devendo 350 mil, sendo que a responsabilidade de fazer o pagamento é do município de Teresina, que diz que ia pagar em 7 dias, não pagou, já estamos aí com quase um mês e nada, e nem data. Então, como é que o empresário pode, já vindo com todos esses déficits mensais, chegar e ainda dizer que tem condição de honrar os compromissos quando o que ele arrecada não consegue manter o sistema?
O sistema, ele é do município de Teresina, uma responsabilidade do gestor público colocar o transporte na qualidade e na quantidade para a população. Se o empresário conseguisse sobreviver só com o valor arrecadado em catraca, estava ok. Mas hoje a quantidade de pessoas que circulam pagantes nos ônibus, com vários modais, você vê que tem táxi, tem Uber, tem outros modais, inclusive transporte clandestino, que a prefeitura não fiscaliza. E isso leva dinheiro para fora do sistema de transporte urbano. Então, não é possível que o empresário fique sendo responsabilizado por algo que não é uma atribuição do empresário. Aqui as pessoas têm a tendência a dizer assim, não tem ônibus, a culpa é do empresário. Não, vamos lá. Não tem ônibus e a culpa é de quem? Hoje, se não tem ônibus na qualidade nem na quantidade, a culpa não é do empresariado, que está com os ônibus nas garagens, que quer colocar mais ônibus em circulação, quer melhorar a sua frota, mas não consegue fazer porque o município de Teresina não assume suas funções, nem para pagar o valor do período eleitoral pagou, né? Então os empresários também não conseguiram pagar os funcionários e estamos aí numa nova situação onde, sem nenhum tipo de negociação sobre essas dívidas mensais, desde o começo da gestão, porque o que essa gestão pagou foi apenas o valor que já era atrasado também de outras gestões. Esses valores, eles já vinham sendo também contabilizados, não é de novidade dessa gestão. Pagou, eles foram tentar cumprir os compromissos anteriores que tinham. Mas e novembro e dezembro da gestão passada? E os déficits de todos os meses dessa gestão? Nunca foram pagos nem discutidos. Aí você diz, mas Nayara, eu ouvi falar de 850 mil que é repassado por mês pelo município. 850 mil foi repassado e foi acordado junto ao TRT, na última greve, porque os empresários disseram para assinar a convenção, se o sistema não se sustenta, o município tem que ajudar. E o município se disponibilizou a fazer o repasse mensal, que está sendo feito desde lá, mas é um dinheiro que é repassado ao trabalhador e que não é suficiente para suportar a folha. É por isso que a gente chega mais uma vez numa situação onde o empresário não vai conseguir pagar o 10º e até a folha do dia 6, né? Existe uma inquietação, porque o dinheiro não consegue pagar. Qual seria o valor necessário para garantir o 13º dos trabalhadores? O déficit mensal é 5 milhões. A folha deles hoje está estimada em 2 milhões e 400, que era o que a gente, inclusive, já tinha colocado em discussão junto ao TRT. Naquele momento, ali, quando se avaliava o contexto da folha, já tinha uma previsão de que era muito mais do que 850 mil. Mas o empresário, querendo colocar o ônibus em circulação, aceitou e vem honrando e tentando honrar os compromissos trabalhistas. Então, há um déficit de 5 milhões por mês, né, da prefeitura com os empresários. E há também essa questão de que só para a folha seria necessário 2 milhões e 400 de repasse pelo município. Tá certo, então. Vamos esperar que as duas partes cheguem a um acordo e que se possa garantir o 13º dessa categoria de trabalhadores. Douglas? Raimundo, bem rápido aqui, só para uma pergunta para a doutora Nayara, que é o seguinte, se repassar para ela. O que é que a gente tem? Quer dizer, o débito que foi pago pela prefeitura, como a doutora Nayara disse, o débito pago pela prefeitura, quitado pela prefeitura, é o débito da gestão passada. Então, é isso que foi quitado, o débito da gestão passada. Em relação à gestão do doutor Pessoa, desde o primeiro dia que ele assumiu a prefeitura, não tem uma negociação com o CETUT, uma negociação para discutir esses valores que a doutora Nayara acabou de falar. Esse valor aí que a doutora Nayara falou, para o telespectador entender, é um valor que foi acordado com a prefeitura, que nem é o valor realmente calculado, para a questão de folha, de pagamento, é isso. Mas esse repasse de 5 milhões mensais que a prefeitura tem que fazer, isso está só acumulando, não tem pagamento, não tem absolutamente nada. E para frisar aqui, eu não estou sendo advogado do CETUT, porque o advogado é a doutora Nayara, eu não sou advogado do CETUT, mas que seja colocado bem claramente essa questão. Subsidiar o transporte público não é exclusividade de Teresina, é do país, do mundo todo. Isso acontece no mundo todo, entendeu? Então não é exclusividade. Doutora Nayara, além dessa introdução, qual a pergunta que eu queria que a senhora me respondesse objetivamente?
Não tem mais, eu não imagino, eu recebi do doutor Vinícius aqui, foi a mesma conclusão da senhora. Não tem mais diálogo, foi formada uma comissão, essa comissão era para dar um parecer em fevereiro, para discutir, dialogar, encontrar uma saída, não se falou absolutamente nada. Então, por que não judicializa logo isso de uma vez e coloca isso na mesa de um juiz para se decidir? Porque isso vai só acumulando e os problemas vão só aumentando. Olha só, já há uma judicialização, mas vocês sabem também que há uma demora, né? Existe toda uma questão processual. Por exemplo, de gestões anteriores, toda vez também se acumulava, aí se levava para a justiça e a partir daí perícias para confirmação de valores, tentativas de negociação judiciais, tanto que ficou 21 milhões do geral, que seriam 26 milhões da gestão passada, e que ficou para essa gestão pagar. Não pagaram porque são bonzinhos, não pagaram porque acham bonito, não. Pagaram porque tinha um compromisso firmado na gestão passada que era homologado judicialmente. Então, tem força executiva. E a administração pública é um princípio da continuidade. Pode ser outro prefeito, como pode ser qualquer um que seja. Quem entrar, assume os débitos, as obrigações. A administração pública não deixa de honrar aquilo que já tinha sido acordado judicialmente. Essa comissão do decreto nunca deu nenhum tipo de resposta. Então, na verdade, o que a gente viu foi a troca de secretário no município e a continuidade de uma situação onde ninguém se preocupa com o transporte de Teresina, com a população estar com o ônibus, porque eu sempre digo, no dia que for o entendimento da gestão municipal ter ônibus para quem precisa, não se preocupe não. Não vai ter problema com o trabalhador, não vai ter problema com o empresário, basta que o município assuma a responsabilidade pela implementação da política pública de mobilidade. Porque quem é o titular da concessão é o município de Teresina. E se é com ônibus particular, se é com ônibus terceirizado, alguém no município tem que dar as soluções claras. E no caso do empresário, ele está apenas pedindo para cumprir o contrato administrativo. Porque fica nessas coisas, dizendo, dá tudo, mas nunca serve. Meu amigo, você imagina você receber 21 milhões quando você já estava para receber há muitos anos atrás. Você sabe como é juro por cima de juros. Então você se virou esse tempo todinho sem receber, mas adquiriu dívidas. Então os empresários receberam, já tentando manter o sistema em funcionamento, mas estavam tentando impedir, por exemplo, que seus ônibus fossem apreendidos porque os contratos bancários, eles não estavam mais conseguindo honrar daquilo que é financiado. Então é toda uma questão de que se a gente observar bem, é um empresário que vende o serviço dele, que é o transporte, com 43% da população gratuita. Imagina você comprar uma mercadoria por um custo e você ser obrigado a entregar ela de graça. Então, você teve o custo, empresário. Os empresários de transporte é a mesma coisa. E eles não querem parar de circular. Eles querem circular. Porque se eles não circularem, nem o dinheiro da catraca eles têm. Então, eles se afundam muito mais em dívidas. Então, não é interessante que o sistema pare. O empresário não vai parar. O empresário continua tentando negociar com os trabalhadores, mas não faz milagre. Milagre não faz. Se só arrecada 6 e se gasta 11, quem é o responsável pelo serviço, né? É o município. Então tem que pagar. Tá certo. E até porque a população continua sofrendo em nossa cidade. Douglas. Obrigado, Raimundo. Obrigado, doutora Nayara, pelas informações. E o outro detalhe é o seguinte, o que eu acho engraçado é o seguinte, o prefeito leva isso na mangofa, sabia? Ele leva isso na brincadeira, ele leva isso né? Assim, dá um surto. Aí ele diz, vou resolver o problema. Aí depois ele esquece. Vai tomar café, almoçar na prefeitura, bater papo, entendeu? E como é que você pode, por exemplo, aí a resposta da prefeitura, que não paga os empresários, a resposta da prefeitura é, o serviço não tem qualidade. Mas como é que você pode cobrar de alguém que você não paga? Você não paga. Né? Sem contar que toda a estrutura pública do sistema de integração está toda a estrutura depredada, destruída. Além dessa dificuldade com o transporte público, os empresários não têm como oferecer mais ônibus, a população ainda é obrigada a ficar
amontoada em entulhos, que são as paradas, ou que eram as paradas, são obrigados a ficar lá, né, correndo risco. Se chover, normalmente Teresina é aquela chuva com vento, né? Todo mundo se molha, todo mundo toma um banho lá dentro das paradas. Entendeu? E o risco também, sem contar ar-condicionado que já foi roubado e tal, e por aí vai. Então, assim, não tem diálogo, não tem diálogo. Prefeito, doutor Pessoa, cadê, vou dizer de novo aqui até cansar, cadê aquela promessa que o senhor fez no início da gestão de que iria resolver o problema do transporte público em 90 dias? Cadê agora, recentemente, aquela promessa que o senhor disse, agora eu vou resolver, agora sou eu que vou resolver, agora eu vou para cima, entendeu? Para cima de quem, doutor Pessoa? Não é? Só para cima de um almoço, um café, mas para cima desse problema mesmo, o senhor não vai, né? Não vai resolver. Agora, eu queria saber o seguinte, viu, o Neném e Renato, queria saber um detalhe. Quem é que impede o doutor Pessoa de tomar uma atitude, hein? Ou é ele mesmo que não toma atitude? Não tem ninguém que chegue para o doutor Pessoa, converse com ele e diga, olha, nós temos esse problema aqui, faz tempo, isso aqui está refletindo na sua gestão, a população está revoltada. Ninguém diz isso para ele, ninguém fala isso para ele. Ou se ele tem vontade de resolver, quem é que senta em cima do problema e não deixa que o problema seja resolvido, hein? Porque essa pessoa que faz isso, doutor Pessoa, não lhe quer bem não, viu?